Bom, galera, estou aqui no gráfico com vocês, tá? Diretamente para a gente continuar o conteúdo de liquidez, tá? Só que agora a gente vai abordar aqui a prática, ok? Lembrando vocês, novamente, tá? Na descrição desse vídeo tem o link do grupo no Telegram, tá? Peço que vocês usufruam do conteúdo que está sendo passado lá, porque a gente aborda desde o fato do início da primeira aula até a aula atual. E vocês podem estar usufruindo desse conteúdo ali para que de fato vocês evoluam mais rápido e tá vendo tudo que a gente está passando aqui diretamente no gráfico diariamente, ok? Então, seguindo aqui, tá? A gente vai ter os 4 tipos, tá, de liquidez, que vai ser o que? Recapitulando com vocês: liquidez estrutural, equal high e equal lowers, trendline liquidity e fake chokes, ok? Beleza, seguindo aqui, tá? A gente está de fato no gráfico, não coloquei o nome e muito menos o tempo gráfico, porque de fato a gente pode utilizar isso aqui em qualquer tempo gráfico que a gente for analisar, tá? Lembrando a vocês que isso a gente já pode de fato utilizar ali diretamente na execução, então a gente pode usufruir disso aqui desde o diário até 1 minuto que seja, tá? 1 minuto ou até de fato entre esses tempos aqui, ok? Então, seguindo aqui, à direita, a gente simplesmente já vai ter o quê? A primeira PY, tá? Que de fato vocês já aprenderam em aulas anteriores, que seria basicamente aqui o nosso engolfo. E esse engolfo, ele simplesmente tem o quê? Uma trend line, tá? Antes dele aqui. Ou seja, o preço simplesmente pegou essa trend line e veio gerar de fato a mitigação aqui. E de fato a gente teve esse impulsionamento no preço aqui, nesse movimento de alta, ok? Então, liquidez válida aqui, tá? Uma trend line. E simplesmente se a gente pegar e usufruir desse movimento aqui, a gente vai ter basicamente uma equal lower, tá? Ou seja, fez uma equal lower, o preço simplesmente mitigou, consumiu essa liquidez e gerou esse movimento de fato de alta aqui, tá? E é bom lembrar, tá, galera? Eu considero sempre interessante a liquidez próxima ao POI, ou seja, porque de fato você tem a noção que a galera que está de fato posicionada nesse movimento está sendo estopado, tá? E daqui a gente pega o melhor movimento em si, ok? Seguindo aqui, próxima POI que a gente tem outro engolfo, tá? Basicamente daqui a gente pegou um refinamento para simplesmente utilizar esse ponto com liquidez, tá? E simplesmente ter uma extração maior do nosso range. Pô, que range é esse, Vinícius? Simplesmente o nosso range de reversão, tá? A única coisa que eu fiz foi simplesmente utilizar apenas do engolfo para que a gente coloque um ponto mais específico referente à nossa mitigação e utilize dessa liquidez estrutural que eu falei para vocês, tá? Ó, simplesmente a gente tem o choke, o movimento segue fazendo boss, gera outro boss, liquidez estrutural, o preço mitiga a nossa PY e simplesmente executa o nosso movimento aqui de baixo, tá? Chegando lá embaixo, e executando a liquidez também no cenário que eu já mostrei para vocês aqui, ok? Então, um cenário válido ali, tá? E liquidez também válida. Então, a gente tem uma liquidez válida, duas liquidez válidas, tá? Os cenários que eu mostrei para vocês, que seriam o quê? Liquidez estrutural, Trendline Liquidity, e basicamente aqui também teria Equal Low, tá? Mas a gente vai abordar isso aqui também mais à frente. Aqui, outra POI, tá? POI de fato válida, um engolfo e basicamente uma extremidade, ok? Que simplesmente aqui a gente teve o que? A quebra, o movimento gera toda essa liquidez, ou seja, uma trendline liquidity aqui. O preço simplesmente vai lá, consome essa trendline, mitiga a nossa POI e basicamente daqui o preço dá a reação de fato de queda, que já seria interessante para nossa negociação ali, ok? Então, outra liquidez válida aqui, ok? Aqui embaixo, outra POI. A gente simplesmente poderia utilizar esse range, tá? Que de fato seria outro range de reversão aqui, ok? Poderia marcar isso aqui, ok? A única coisa que eu fiz para a gente utilizar, né, extrair essa POI ao máximo foi simplesmente reduzir ela para esse sell to buy, tá? Que basicamente também foi as POIs que vocês aprenderam em aulas anteriores. Ele chegou próximo à mitigação dessa POI, tá? Fez aqui os nossos fundos iguais, que seriam nossas ecolors. O preço simplesmente mitiga esse movimento e segue lá para cima, ok? Pô, Vinícius, mas cadê o fake choke?
Aonde está isso? Como é que a gente pode utilizar? Galera, nisso aqui a gente também tem o fake choke, que seria basicamente o quê? A nossa equal lower aqui. O preço simplesmente ele gera um choke nesse intervalo de tempo aqui, que vai ser o quê? Esse movimento aqui, ó. Ele gera um topo, um fundo, gera o nosso choke aqui, ó. Isso aqui é o fake choke, liquidez, ele consome e vai lá para cima, ok? Vou fazer um pouco mais limpo aqui, ó. Fundo, topo, fundo, topo, fundo. Fake choke, gera o choke aqui novamente. Negociação a partir desse ponto, ok? Tá? E aqui, seguindo simplesmente os cenários aqui, ó. Só deixa eu arrumar a POI novamente aqui. Seguindo esse cenário aqui, que a gente tem uma quebra, né, do movimento aqui. O movimento aqui ele simplesmente gera outra equal lower, tá? Ou simplesmente uma liquidez estrutural, que é o que eu falei para vocês, ó. O preço vem, gera um fundo, um topo, consome o topinho, fundinho aqui, né, na verdade. Consome ele, simplesmente estica, ok? E aqui, outro cenário também à direita. A gente tem a nossa POI aqui, tá? O nosso range de reversão. Ele gera liquidez de fato antes da mitigação, porque a gente não tinha liquidez aqui à esquerda. Gera a nossa trendline liquidity. O preço simplesmente volta, porém não consegue, né, executar a mitigação aqui no POI e simplesmente segue. Ou seja, ele só veio consumir de fato a liquidez, fez a varredura e simplesmente seguiu, tá? Então, galera, isso aqui é bem simples, tá? De fato, bem eficaz também, porque, na minha opinião, liquidez é um dos pontos mais importantes referente ao SMC aqui, que a gente tem que, de fato, dominar isso aqui, né? E, de fato, considerar, né? Ver as nossas considerações referente à liquidez, para que, de fato, a gente extraia o melhor movimento em si que a gente for executar no dia a dia ali, ok? Então, recapitulando com vocês aqui, ó, Trendline Liquidity, liquidez estrutural, Trendline Liquidity novamente, Equal Lower, Fake Choke aqui, ok? Fake Choke, liquidez novamente, gera o choke e aqui outra liquidez estrutural, tá galera? É bem simples, não vamos utilizar nada além disso e simplesmente colocando isso aqui diretamente no gráfico de vocês aí no dia a dia, vocês vão vendo o movimento ali acontecer de forma perfeita, ok?